nenhum de nós, eu acho que nenhum país, nenhum estado do Brasil, muito menos nenhum município, imaginava que a gente pudesse viver uma realidade como essa. Eu acho que esse despreparo ele foi geral, né, para toda a humanidade. A gente talvez tenha subestimado a capacidade da natureza de produzir um inimigo com características como o do Covid-19. Né? Mas o fato é que, se a gente considerar historicamente, né, no contexto do Brasil e, obviamente, dos estados e municípios, eu sinto que o Sistema Único de Saúde vem sendo atacado há muito tempo. E esse ataque ele tem feito com que a capacidade de resposta ela esteja mais complexa, mais complicada, mais limitada, inclusive. Então, se a gente observar historicamente, o que a gente vê é isso, um sistema de saúde sucateado, né, uma economia que também, nesse momento, apresenta problemas, e aí o discurso de você confrontar economia com saúde, fazendo com que as pessoas fiquem naquela dúvida. E aí, o que eu vou priorizar, a economia ou a saúde? Quando, na verdade, a prioridade tinha que ser salvar vidas e correr atrás da economia depois. Quando o discurso ele não vem alinhado, aí fica complicado. Ô Jorge, quando você fala do SUS, dos ataques ao SUS, que momento que você identifica que o SUS foi mais atacado? A gente sabe que mesmo no governo Dilma, os planos de saúde já funcionavam como se fossem sanguessugas do SUS, né? Tratavam pacientes no SUS, os planos de saúde recolhiam o dinheiro do cliente, mas tratavam no SUS. Quer dizer, mas qual o momento você identifica como de maior ataque? A gente tem que pensar assim, que desde a criação do SUS, desde o momento da sua criação, a saúde suplementar ela acabou representando ali algo que ficou com um papel, não quiseram transformar o sistema único no sistema público integral como deveria ser em outros países. Então a gente sempre viu a figura da saúde suplementar e aquela tensão entre a saúde pública e a saúde suplementar. Tanto que se a gente for observar historicamente, todas as análises que são feitas do ponto de vista de financiamento, a gente vai ver que as maiores fatias de financiamento elas estão exatamente no setor privado e não no setor público. Então a gente já tem uma dicotomia nesse sentido entre setor privado e setor público. E, para piorar, no setor público, a gente tem, historicamente, uma questão que sempre foi debatida, muito antes até dessa guinada que houve em direção a setores mais conservadores à direita, a gente sempre discutiu a questão do subfinanciamento. Então, isso é histórico. Desde a criação do SUS, o ente que ficava com a responsabilidade sobre a maior fatia de financiamento era o ente municipal, que é aquele que também menos arrecada. Então, a carga, né, de valores ficava sobre no caso, o ente menos favorecido do ponto de vista de arrecadação. Então, isso já vem desde a criação do SUS. Mas eu vejo que houve um ponto muito importante que a gente precisa discutir, que foi a partir do momento da aprovação da Emenda Constitucional 95. Sim. Essa Emenda Constitucional ela feriu de morte, porque se havia um subfinanciamento, com a Emenda Constitucional 95 e as mudanças que vieram acontecendo após ela, a gente não teve mais um subfinanciamento, a gente teve, sim, o desfinanciamento. Na verdade, foi a institucionalização do desfinanciamento, porque quando você congela por 20 anos os investimentos nas áreas sociais, principalmente saúde e educação, se você considerar o envelhecimento da população, isso no campo da saúde, o envelhecimento da população, que as pessoas vão envelhecer, vão começar a ter cada vez mais doenças crônico-degenerativas, né, e as doenças associadas com o próprio envelhecimento. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter o crescimento natural da população. Então, você vai ter mais pessoas precisando do sistema de saúde e menos recursos ao longo de 20 anos. Então, quer dizer, só para você ter uma ideia, da aprovação da emenda para agora, há uma estimativa por parte do Conselho Nacional e os valores devidos ao Sistema Único de Saúde, a saúde pública, estão na casa de bilhões, de 9 bilhões de reais. Uhum. Quer dizer, todo o dinheiro repassado para a área da saúde para responder à emergência mundial do Covid-19 não chegou a cobrir aquilo que, desde 2016, é devido a nós por conta desse desfinanciamento patrocinado pela Emenda Constitucional 95. Né? Então, bom, e aí o SUS é pego... E aí o SUS é pego de surpresa em Manaus, e quais são as consequências? Como é que você descreve o quadro em Manaus? Se você quiser entrar em detalhes sobre
a parte pública, os hospitais privados, as UTIs, enfim. O que nós estamos vivendo hoje? O que a gente vive hoje aqui é o seguinte: nós temos a prefeitura, que é responsável pela atenção primária, que procura responder às demandas de responsabilidade da atenção primária. A gente viu aqui a prefeitura correndo para construir um hospital de campanha, na tentativa de suprir a carência que foi percebida que iria acontecer com relação à atenção especializada. E a gente vê o Estado, né, tomando algumas decisões questionáveis. A gente já vê a atenção especializada do Estado combalida já também de alguns anos, em função, inclusive, de desvios que aconteceram, né, de uma gestão complicada do Estado. Em resumo, a gente tem a saúde comprometida, o sistema de saúde normalmente já estava comprometido, com um número de vagas para internação e leitos de UTI reduzidos, e aí você pega uma pandemia pelo meio do caminho, uma pandemia com essa característica da necessidade urgente de grande número de leitos de internação e UTIs, então a gente vê com muita preocupação o que está para vir pela frente. Então, a gente entrou agora na fase mais crítica da pandemia e hoje a gente já tem unidades de saúde especializadas, os nossos pronto-socorros e os hospitais recusando a entrada de pacientes. Isso nos preocupa, né? E aí, em paralelo a isso, a gente tem toda aquela situação relacionada aos trabalhadores da saúde que também nos preocupa bastante. Né? Vamos começar pelos trabalhadores da saúde. Tem EPI, mas não é EPI qualquer, EPI de qualidade, EPI conforme é necessário, porque a gente tem um adoecimento. No Pará me assustou o dado de que, pelo menos até dia 16, 42% dos óbitos eram de profissionais de saúde. Tivemos mais um hoje. Como é que está a situação em Manaus em relação a isso? Como os EPIs eles são diferenciados dependendo da situação, do grau de manipulação que vai haver com relação aos suspeitos ou no caso, os casos confirmados. No nível municipal, a gente vê a dificuldade do EPI, mas é aquela dificuldade geral, né, de aquisição, de repasse desses EPIs. Então, alguns setores têm dificuldade. O Serviço de Atenção Médica de Urgência, o SAMU, a gente vê que eles estão todos preparados com EPI, há contingenciamento desse EPI, mas tem a disponibilidade de EPI para eles, né? Na rede de atenção básica, a gente vê também a oferta de EPIs para os profissionais. Não são aqueles EPIs que a gente vê na televisão, lá fora, né? É algo mais simples, mas que é o que há de disponível, né? Agora, no Estado, a gente tem uma outra situação preocupante, que é principalmente com relação aos terceirizados, aos profissionais terceirizados, né, que são oriundos aí, que trabalham em cooperativas e tal. Então, a gente tem relatos de falta mesmo de EPI, principalmente nas unidades do Estado. Então, a gente tem um grande número de profissionais que têm adoecido. É muito difícil a gente confirmar se esse adoecimento aconteceu em condições de trabalho ou em condições de residência, até porque a gente não está tendo uma adesão da população com relação ao isolamento social, há uma resistência, né? Isso é fato, a gente está na rua trabalhando e verifica essa dificuldade, mas, de fato, existe a possibilidade, sim, de ser em ambiente de trabalho, porque, em algumas situações, falta o EPI. E, quando não falta, esse EPI é de qualidade questionável, né? Ô Jorge, em termos de fila, e de você mencionou o fato de que em alguns locais já não existem vagas. As pessoas são devolvidas para casa? O que está acontecendo? Infelizmente, é isso que acontece. Elas procuram as unidades básicas de saúde para fazer o diagnóstico inicial, conseguem ter acesso à unidade básica de saúde, mas quando a necessidade da transferência no caso, quando os casos são graves, né, são casos um pouco mais graves, e elas precisariam ser transferidas para as unidades de saúde, aí não encontram vagas. Então, a gente tem relatos de que, em determinadas situações, há recusa de recebimento de pacientes, né, esses pacientes são conduzidos pelas nossas ambulâncias do serviço do SAMU e que batem na porta e não há vagas disponíveis.
Existem os esforços para a disponibilização de mais vagas através da construção e contratação de hospitais, construção de hospitais de campanha e contratação de vagas da iniciativa privada, mas o que a gente já percebe é que todo o sistema ele já está à beira do colapso. Tanto o público quanto o privado já está chegando no seu limite de atendimento. E a gente sabe que em um determinado momento isso vai acontecer. Por quê? Porque, mais uma vez eu digo, a adesão ao princípio do isolamento social ela está sendo mais baixa do que a gente gostaria. Mesmo com os decretos que estão acontecendo, a gente percebe resistência por parte da população. E aqui, nesse momento, eu não estou colocando a culpa na população. É importante ficar claro isso. A culpa não é da população. A culpa é do conflito de informações. Eu vejo que há um discurso atravessado entre aquilo que a gente vive aqui na ponta, enquanto município e enquanto Estado, e aquilo que é dito pelo governo federal, essa sanha por achar que a economia é mais importante do que as vidas que vão ser perdidas por conta desse abandono da política de isolamento social. Ô Jorge, você consegue quantificar quantas pessoas foram devolvidas para casa? Ou é difícil? É complicado, né? É complicado isso, porque essas pessoas elas chegam nas unidades unidades especializadas, nos SPAs e nos hospitais. O normal é que elas entrem pela porta, entrem pela unidade básica de saúde. Né? O diagnóstico inicial é feito na unidade básica de saúde. Mas tem algumas pessoas que ainda continuam indo para os pronto-socorros. Quando ela não consegue chegar na unidade básica de saúde, ela vai direto para o pronto-socorro. Aí a gente perde essa capacidade de dimensionar isso. Ô Jorge, eu conheço o Amazonas, tive a fortuna de viajar muito pelo Amazonas, fazendo reportagens. Eu posso dizer que conheço bem o estado, não conheço muito bem, porque é difícil conhecer o Amazonas com a dimensão do estado tão grande. Mas e no interior, Jorge? Eu fico pensando no interior, eu fico pensando nas cidades distantes de Manaus, em regiões que eu viajei de barco, e eu fico imaginando o que pode estar acontecendo. Você tem alguma dimensão, ou alguém sabe o que está acontecendo no interior? A gente tem contato, né, com alguns colegas que fazem parte dos conselhos municipais das cidades do interior, né? Eles ainda não estão vivendo a nossa realidade aqui de casos, de fato. Apesar de que eu acho que mais da metade dos municípios do estado do Amazonas já tem casos confirmados, mas não está na dimensão e na proporção que já está aqui na capital, a não ser aqui as cidades do entorno. Mas a preocupação deles é exatamente essa que você colocou. O que fazer quando começarem a acontecer os casos graves. Porque se a gente tem dificuldade de ter leitos de internação e UTI na capital, no interior, a gente não vai ter esses leitos. Então, a gente vê com preocupação e provavelmente o que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu na gripe espanhola, que vamos ter mortes e nem vamos tomar conhecimento dessas mortes. Essas mortes elas vão ser omitidas das estatísticas, né? E isso vai ficar para a história. Isso vai ficar para a história. Você estava dizendo, deu um pau aqui, mas tudo bem. A gente volta. E a gente sabe que a qualquer momento isso pode acontecer. Em Manaus, eu estava olhando o mapa, né? Então, você tem Ponta Negra, você tem o início da pandemia em bairros nobres, um pouco, né, de classe média alta. Já chegou nos bairros populares hoje? O que você diria hoje, 20 de abril? Já fez a transição ou está começando? Porque a gente viu o início em bairros de classe média, de lugares bacanas de Manaus, assim, bacanas no sentido de que as pessoas vivem em ambientes maiores e tal. O que você está vendo em relação a isso? Esse é o nosso pesadelo, né? O nosso pesadelo é exatamente esse. Na verdade, é curioso, está se repetindo aqui aquilo que aconteceu em praticamente todos os outros países e no Brasil como um todo, nos outros estados também. Inicialmente, a gente teve uma saturação do sistema particular, né, do sistema privado de saúde. E hoje a gente já está começando a ter o reflexo no sistema público. E a estimativa é que você já tem casos acontecendo em praticamente todos os bairros da cidade de Manaus, e agora é que os casos estão começando a aumentar na periferia. Então, a gente
tem um aumento do número de casos na periferia, tanto de casos confirmados quanto de óbitos na periferia. E a gente está vendo que isso é uma preocupação, né? É uma preocupação muito grande, porque é muito difícil você falar em isolamento social, e principalmente na quarentena, porque depois que o indivíduo ele é diagnosticado, existem medidas que ele precisa tomar, né, que aumentam o rigor desse isolamento, que é o que caracteriza a quarentena. Como que ele vai fazer essa quarentena? O tipo de moradia que ele tem, né, no tipo de convívio que ele tem popular. Então, isso nos apavora. Como é que vai ser isso, né, daqui a alguns dias, porque a previsão é essa, não é para daqui a meses, assim, daqui a alguns dias, como é que vai ser? A gente sabe que quando chegar nos bolsões de miséria, existe uma possibilidade muito grande de a gente repetir cenas aqui que a gente não gostaria que acontecessem, né, na cidade, né? Tem gente morrendo em casa já, Jorge? Bom, não, a gente não tem, eu, pelo menos até agora, não tive esse relato. A maioria dos óbitos que estão acontecendo, aqueles que são notificados e são identificados como Covid, eles estão acontecendo nas unidades hospitalares. Certo. Esse é um dos problemas, é que a gente pode estar tendo a subnotificação, que ela está acontecendo no mundo inteiro, mas no Brasil em particular, é a questão da subnotificação. Talvez tenha muitas pessoas que estão morrendo de Covid e a gente nem saiba que elas morreram de Covid. O que a gente tem de relato, fato mesmo, o caso foi comunicado pelas empresas que trabalham com o sistema de sepultamento, é que houve um aumento brutal no número de sepultamentos. E a maioria das declarações de óbito, elas constavam lá como insuficiência respiratória. A tal então, da síndrome respiratória aguda grave. Exatamente, a SRAG, né, que chama. Então, isso é o que nos preocupa, porque a gente sabe que essas pessoas que estão com a síndrome respiratória aguda grave, elas podem estar morrendo de Covid. E não está sendo feito o diagnóstico, número insuficiente de testes, às vezes é o próprio sistema de notificação que falha, essa pessoa não procura o serviço de saúde, então o serviço de saúde nem toma conhecimento disso. Então é uma preocupação grande que a gente tem. Finalmente, Jorge, teste. Aliás, duas perguntas finais. Essa dos testes. Tem testes suficientes? E o que é que você, como uma pessoa que está na base, porque eu, nas minhas entrevistas, por isso que eu te procurei em Belém, eu procuro não ir na autoridade constituída, que a tendência, infelizmente, da autoridade constituída, aquela que tem o mandato, tal, é tentar diminuir o problema. Eu vou em quem está na base, em quem pega o pesado mesmo. Por isso que eu te procurei. Que você sugeriria, né? Primeiro, os testes são suficientes. E aí, o que é preciso fazer? Eu queria a sua palavra sobre isso. Vamos lá, eu vou dar a minha opinião com relação primeiro aos testes. Né? Na verdade, não é opinião, é constatação. A gente vê que não há testes suficientes. Pelo menos dentro do que a ciência preconiza, que seria a testagem em massa, como única forma da gente dimensionar o tamanho do problema, isso não existe. Os testes de hoje eles estão sendo realizados apenas nos pacientes graves. Com raras exceções, eles são feitos naqueles suspeitos ou naquelas pessoas que estão com sintomas moderados ou leves. Então, a gente só está com o diagnóstico nos graves. E isso é complicado, porque a gente tem uma subnotificação e um subdimensionamento enorme, né? Por outro lado, testes para profissionais de saúde, a gente está com uma dificuldade enorme, porque o Estado, apesar de ter recebido, isso é um fato, o Estado, apesar de ter recebido uma quantidade de testes pequena, mas pelo menos foi algo, ele fez uma distribuição inicial desses testes voltada apenas para as unidades de saúde do Estado. Ele desconsiderou a rede de saúde do município. Quer dizer, os trabalhadores de saúde que teriam prioridade em fazer esses testes rápidos, ele só vai acontecer na rede estadual. Na rede municipal, a gente está tendo dificuldade de fazer isso. Sob a alegação de que o município teria condições e pretensão de comprar testes. Só que eu já procurei essa informação com relação ao município. De fato, o município demonstrou interesse em comprar esses testes, mas como em todos os lugares do mundo, está tendo dificuldade em encontrar. Não tem. Apesar da compra feita, empenho realizado, o fornecedor não entregou esses testes no volume que seria necessário. Então, a gente não tem testes em quantidade suficiente nem para os doentes e nem para os profissionais de saúde, que seria uma estratégia interessante
para justamente a gente ter uma dimensão do problema e evitar que esse profissional de saúde adoeça, ou que agrave, ou até mesmo que ele seja, pior do que isso, um transmissor da doença. Né? E como portador assintomático, ele, na verdade, ele iria transmitir para mais pessoas. Então, eu vejo que a estratégia de testes ela precisa melhorar muito para que a gente comece a discutir a alternativa que a gente tem hoje comprovada, que é o isolamento social. Então, a minha posição aí, sim, a minha opinião com relação ao que pode ser feito é realmente a manutenção do isolamento social, por pelo menos até a gente ter a dimensão do que está acontecendo, do tamanho desse inimigo, do tamanho do estrago que ele está causando, e até para que a gente possa evitar que esse estrago seja maior e que mais pessoas precisem ao mesmo tempo do serviço de saúde. Então, isolamento social, isso é fundamental. Agora, o isolamento social, ele não funciona se o Estado, eu digo Estado-nação, não fizer o seu papel de garantidor do bem-estar social. Então, assim, não adianta você falar em isolamento para aquela pessoa que precisa vender o almoço para poder jantar. É verdade. Ele vai sair de casa atrás da subsistência, da sobrevivência dele. Ele só não vai fazer isso se o Estado fizer o seu papel, que está lá, o papel constitucional. Então, não dá para a gente desvincular uma coisa da outra. Você só vai ter sucesso nas estratégias de saúde se a gente conseguir manter as pessoas vivas. E manter vivo é ali, com alimento, é com condição de moradia, é com acesso a condições de higiene dentro da realidade nossa. Também não adianta a gente sonhar. Um país que, desde a sua criação, não investe em aspectos sanitários, né, do ponto de vista principalmente de condições de sanidade, é difícil a gente querer mudar isso agora, mas estamos diante de um inimigo que pode ceifar milhares e milhões de vidas, inclusive, se a gente não tomar uma providência, né? Então, eu acho que é por aí, sabe? Acho que é importante que a gente faça essas duas coisas, promova essas duas coisas. Principalmente o isolamento social e a garantia de que as pessoas possam ficar em casa com um mínimo de dignidade, um mínimo de esperança, sem que elas precisem, no desespero, partir para fora. Só assim a gente vai garantir que os profissionais de saúde não adoeçam, que um número menor de pessoas adoeçam e que a gente consiga passar por essa tempestade. Porque vamos passar, eu não tenho dúvida que vamos passar enquanto sociedade. Agora, a gente precisa saber se a gente quer passar, né, com menos mortos, né, com mais capacidade de resposta, para dificuldades econômicas que também virão pela frente. Sem dúvida nenhuma, o mundo inteiro já está se preparando para essas dificuldades econômicas. A gente tem duas opções: passar por essas dificuldades econômicas com ou sem os nossos entes queridos.